desde lá do Zé Bonifácio, o Cobrinha foi gestor. E nessa gestão ele ainda começou a dar um pontapé, né, para esse objetivo dele, que era criar um meio do povo preto na arte ser protagonista, né, trabalhar mesmo, né. E com isso essa gestão dele já foi uma pré do que seria Comuns. Conheci o Cobrinha no Centro Cultural José Bonifácio, hoje o MUCAB, né? Antigamente, lá em 1997, quando eu comecei a fazer o curso Fazendo Arte, levado pela professora Valéria Monan, que na época era minha professora no ensino médio na Baixada Fluminense, eu sou de São João de Meriti. Valéria me levou para fazer esse curso no Centro Cultural e no início de 2000 o Cobra me convidou para fazer parte do workshop, onde ia selecionar os atores para poder fazer parte do primeiro espetáculo da Companhia dos Comuns, A Roda do Mundo. E eu participei de algumas oficinas, dentre elas canto, dança, interpretação, percussão. E ali, depois que foi realizada aquela oficina, depois de um grande evento que foi feito naquele projeto, a Companhia dos Comuns estava passando por uma fase de transição, onde alguns atores iam sair da companhia e abriram 4 vagas. Então, aquele projeto ali especificamente pensou 4 atores para poder fazer parte da companhia. E eu fui um desses atores. Foi na Comuns que tudo surgiu na minha vida, né? Que o teatro, que a arte, que a cidadania, que o abraço, que o carinho, o afeto, coisas que na minha criação, na minha vivência não eram tão normais. Então, assim, foi ali que eu me descobri enquanto ser humano, assim, possível, capaz de realizar coisas, de criar coisas, de pensar um mundo diferente. Foi um divisor de águas, transformador, de legado, de aprendizado, de visão de políticas públicas, um dos primeiros grupos a fazer formação de plateia, onde levava pessoas pretas para o teatro. Isso para a gente era importante, era mais do que a glamorização. Reconhecimento, de estabelecimento de determinados compromissos com a cena, com a comunidade negra, as comunidades negras, né? Comigo mesmo, assim, porque foi o momento em que eu comecei a desenvolver determinadas habilidades, formas de pensar que eu ainda não tinha desenvolvido com tanto afinco, com tanta responsabilidade, com tanto compromisso até então, né? E eu pude entender na prática, né? Estando lá, trabalhando, executando o meu trabalho artístico, o meu fazer artístico, né? Dentro de uma tábua estética, como diria o Cobrinha, onde o trabalho coletivo ele é essencial, né? A parte de criação a gente trabalha junto, né? A gente desde do primeiro dia de ensaio até a estreia é um trabalho coletivo onde a gente escreve os nossos próprios textos, a gente cria as nossas narrativas e através disso a gente vai discutindo, vai entrando em pontos onde a gente chega num denominador e o espetáculo se cria, né? Me sinto muito lisonjeada, honrada de fazer parte dessa história incrível no Rio de Janeiro, uma companhia de atores negros, diretor negro, companhia toda integrada de negros e que montou uns excelentes espetáculos, vários trabalhos maravilhosos, não só os espetáculos no palco, mas os seus seminários, os seus encontros com outras companhias, formando outros atores
E isso é muito, muito mega importante. Que inicia aí um pensamento, uma linguagem, linhas de dramaturgia, formadores, encenadores, diretores, enfim, uma parceria que passeia com o Bando de Teatro Olodum, que passeia com Dona Leda Martins. Aulas, cursos, que era de teatro, de dança, em qual eu dei aula de dança afro. No primeiro momento, Carmen Luz, de teatro, depois do Manu. Tinha a Barros também, que fez aquelas esculturas que fazem parte ainda do museu, né? Então eram cursos muito fortes, o qual o final do curso era uma grande culminância com a apresentação, e dali já começou também a formação de plateia, né, o qual a família tinha que vir para assistir mesmo a peça. O Cobra e a Companhia dos Comuns me ajudaram a entender o meu lugar no mundo, né, e como eu deveria proceder como artista preto nesse universo tão amplo e tão dinâmico que é a arte e a cultura brasileira. O teatro que a Comuns me apresentou, porque foi mais que somente um trabalho de dramaturgia, um trabalho de ator. Teve um papel de cidadania na minha vida fundamental. Proporcionou o voo, alçar o voo estético, artístico e filosófico, mas também o voo político, né? E a compreender que tipo de teatro eu preciso produzir. Nos meus cursos, né, na minha residência, afro-cerimônias, enfim, tudo que eu fizer tem um pouco de Comuns nisso aí, saca? Candace, Baculo, Silêncio, e agora Cobrinha aí com esse espetáculo maravilhoso, né, que Grande Vida, em homenagem a Lima Barreto. Eu me sinto muito mega lisonjeada de fazer parte dessa história, de estar dentro dessa história, de ver o projeto avançando, de ver histórias importantes acontecendo, falar de pessoas importantes, falar de pessoas do cotidiano, falar de pessoas em todos os sentidos. Eu me sinto extremamente lisonjeada de fazer parte dessa história. Estou muito feliz de estar aqui ainda, construindo trabalhos importantes também, ligados à cultura negra, obviamente, e fazendo reverberar tudo aquilo que eu aprendi durante todos esses anos com essas pessoas incríveis que fizeram parte da Companhia dos Comuns. Eu me sinto muito honrada e privilegiada de fazer parte desse marco histórico com as minhas paixões, que é o teatro, que é o rap, que é o afro. Só gratidão. Somos comuns e eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história, desse legado que se chama Companhia dos Comuns. Axé. Atotô Laroi Eparrei.